Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar de um assunto bem importante, a democracia e as agendas revolucionárias. Mas antes eu quero aqui fazer alguns agradecimentos aos canais Patriotas do Brasil, Além da Nuvem, Blog de Links. Inclusive, recomendo que vocês também consultem o Conspiration 3, o blog da Célia Barcelos, muito importante e muito interessante, que ela faz um apanhado, ela faz uma verdadeira coletânea de vídeos de youtubers sobre determinados assuntos em pauta no Brasil atual, com vídeos extremamente importantes que você deve assistir. Você encontra ali uma coletânea muito importante, muito boa, um trabalho excepcional. O Jackson Martins, Fazendo Pensar, o Plaucio Pucci, e também agradecer aqui pessoas que buscaram adquirir o meu livro, que eu anunciei aqui no penúltimo vídeo, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, Direito e Ideologia, está aqui para você. Queria agradecer aí o pessoal de Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e Rio Grande do Norte. Agradecer no sentido de que a compra desse livro, além de difundir as minhas ideias, ajuda também a manutenção da minha produção literária. Esse é o meu terceiro livro, a produção literária e a manutenção desse canal. Queria agradecer também aqui, em especial, a todos os meus alunos que participaram e participam voluntariamente da manutenção desse canal, da criação e manutenção desse canal. Me dizer que sou muito grato e continuarei muito grato pela participação dessas pessoas, que, como eu digo sempre, o Seminário Crítica e Crise, ele foi criado pelos meus alunos e para os meus alunos. Então, com muita satisfação aqui que eu faço esse agradecimento. E se você quiser adquirir o livro, você vai ver aí na descrição do vídeo o e-mail do seminário, seminário.criticaecrise@gmail.com. Você envia o seu endereço completo, não esquecendo o CEP, e o valor dele, já com a postagem, é de R$40, e estará em sua casa em no máximo 15 dias úteis, tá certo? Nesse livro, volto a dizer, é um livro teórico, seria um livro assim voltado para uma filosofia jurídica, para uma teoria geral do direito, apesar de que eu concentro mais no direito penal e na criminologia, por conta de mostrar como as novas, as grandes teorias evolucionárias vão penetrando no direito, particularmente direito penal e criminologia, e vão se tornando doutrinas jurídicas, e como é que isso vai afetando o nosso dia a dia, não só na criação de leis, mas também na interpretação dessas leis, na aplicação dessas leis, etc. Tá certo? Muito bem. Então vamos agora ao ponto central desse vídeo, que é exatamente a questão da democracia e das agendas revolucionárias. Muito bem. Eu tenho falado sempre nos meus vídeos que aqui eu nunca quero esgotar nenhum assunto, nem posso em meia hora, 40 minutos esgotar qualquer assunto, apenas salientar questões importantes de cada tema que eu trago e fazer com que você possa ter alguma referência para entender a partir dos vídeos e buscar também os seus conhecimentos,
Por isso que, inclusive, na entrada dos vídeos e no final dos vídeos, sempre tem imagens ligadas ao tema do livro e imagens ao tema do vídeo e imagens de livros que você pode adquirir como bibliografia recomendada para cada assunto, tá certo? Para cada assunto tratado aqui em cada vídeo. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, é preciso, eu não vou fazer aqui uma profunda exposição sobre o conceito de democracia, muito menos o seu percurso histórico, desde os gregos, etc. Não vou fazer isso. A questão aqui é a seguinte: é preciso você entender o que é que a esquerda, e até vou dar um nome mais objetivo, o que é que os comunistas chamam de democracia. Para que você entenda o discurso deles. Porque para entender como lidar, como enfrentar a questão do comunismo, é preciso você compreender a interpretação de mundo que eles fazem e como eles utilizam determinados conceitos. Muito bem. Vamos tomar como ponto de partida aí, para que eu possa ser bem objetivo, o conceito de democracia de Rousseau, que é lá que está o grande segredo. Algumas pessoas me perguntaram também sobre Maquiavel, né? De fato, Maquiavel ele tem uma visão de Estado e de príncipe, né? Em que ele é um marco dentro da filosofia moderna, porque ele rompe, né? É um dos grandes rompimentos, não é o único, é um dos grandes rompimentos, um dos mais notórios rompimentos com a filosofia medieval, como costuma se dizer, bastante vinculada à teologia cristã, católica especificamente. A partir de determinado momento, o Maquiavel ele rompe com essa tradição filosófica, muito envolvida aí com a teologia, e ele parte para uma concepção de Estado e de poder e de governo que vai dar, digamos assim, espaço para uma série de teorizações a respeito desse Estado sem Deus, né? Não por acaso, lá, aqui já no século XX, o Gramsci retoma a ideia de Maquiavel, né? E coloca o Estado não mais e o príncipe não mais como figuras apartadas, mas em Gramsci, né? O Estado é o príncipe, né? O Estado é o todo-poderoso que comanda uma sociedade a partir, inclusive, das suas perspectivas comunistas ditatoriais. Mas voltando à questão, é lá em Rousseau que nós podemos tomar uma semente importante para o nosso raciocínio, porque Rousseau começa a usar, é em Rousseau que o conceito de democracia começa a ser utilizado com o sentido do que veio a ser chamado depois de ditadura, de governo autoritário, né? Muito bem. Está lá em Rousseau, né? O homem deve abrir mão da sua liberdade individual em nome do coletivo, em nome da sociedade. Ponto. A democracia que Rousseau está pensando ali não é a democracia liberal, no sentido que nós temos na nossa Constituição, particularmente quando está vinculada aí a ideia de um homem, um voto. Está ligada aí a ideia do sufrágio e do voto como uma forma de manifestação da expressão. Não. E não por acaso, o Marx vai pegar exatamente essa ideia russoniana, muita gente fala assim, escreve, mas não aprofunda, né? As raízes iluministas do marxismo. Está lá, Rousseau, fundamentalmente Rousseau, né? Dentre outras, mas fundamentalmente Rousseau. Então, é importante também salientar, em paralelo a essa reflexão rápida sobre democracia, que é a questão sobre o liberalismo, né? De fato,
de fato, o liberalismo foi uma ideologia revolucionária como todas as outras, negando Deus, né, a prioridade da razão, né, o homem, a autonomia do homem racional, dispensando a influência e a inspiração do Espírito Santo. Né? Existe toda essa discussão teológica que muitas vezes nos livros brasileiros é inteiramente esquecida. Né? Porém, quando eu me refiro aqui e outros vídeos passados à minha defesa ao liberalismo, é no sentido de que foi este liberalismo que, bem ou mal, nos trouxe aquilo que nós temos de tão precioso na Constituição, particularmente a nossa Constituição, que são os direitos e as liberdades individuais que estão ali elencadas no nosso 5º artigo. Né? Então, é neste aspecto, e somente nesse aspecto, que eu tomo a defesa do liberalismo. Entretanto, eu quero esclarecer isso, porque eu tenho lido muito sobre o assunto, com livros sensacionais, escritos por autores estrangeiros, inclusive. De fato, é o liberalismo que começa a essa ideia de nós podemos fazer qualquer coisa. Muito bem. É o liberalismo que começa a quebrar as tais das amarras que prendiam o homem a valores de um tal, como era chamado, já no século XVIII, de um Deus tirânico. Muito bem. Porém, é preciso lembrar, e aí eu faço aqui a minha defesa da minha tese, é bom lembrar que, já a partir do século XIX, esses ideais libertários do liberalismo vão se tornar cada vez mais componentes do discurso socialista em geral, seja na sua forma comunista, fabiana, fascista, nazista, que vai dar origem aí ao nazismo no século XX, enfim. Né? Eu quero tomar como referência aqui o que eu estou dizendo no próprio livro Deus e Estado de Bakunin. Né? Em que Bakunin ele vai pegar exatamente o discurso que vinha até então, o Deus tirânico, né? O Lúcifer foi o primeiro grande libertador, o primeiro grande pensador, como chama Bakunin. Então, esse discurso da liberdade, iniciado ali sistematicamente pelo liberalismo, no século XVII e XVIII, ele pouco a pouco vai se encaixando numa nova concepção de liberdade, agora já envolvida e cada vez mais sustentando teorias socialistas. Sempre é importante lembrar, seja o liberalismo propriamente dito do século XVII e XVIII, seja depois o socialismo e depois as suas vertentes que vão se tornar mais claras no século XX, a ideia toda essa ideia de ideologia revolucionária é se opor à Bíblia, se opor ao cristianismo. Desde daquela época, a formação do pensamento moderno está voltada essencialmente, salvo raras e honrosas exceções, para destruir a sociedade moderna, ocidental, destruir toda essa estrutura montada, influenciada pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo direito romano, pelo direito canônico, pela filosofia grega, enfim. Então, é importante entender isto, é por isso que é importante estudar essa linhagem revolucionária, porque a forma como essas ideologias vão aparecendo e vão se transmutando, se adaptando em cada contexto, se não perceber isso, às vezes a pessoa se torna um pouco vulnerável, né, ao discurso do momento atual. E o que eu quero dizer com isso? Veja bem,
O meu receio, quando se diz hoje que é o liberalismo, esses liberais que propõem sexo com criança, esses liberais que propõem sexo livre, esses liberais que propõem aborto, uso de drogas, isto, no meu entender, é um equívoco muito grande. Faz parte desse erro conceitual de não se observar essa linhagem, essa genealogia das matrizes ideológicas, e com isso não se perceber como isso vai mudando. E hoje, no meu entendimento, não cabe mais chamar de liberalismo, né? Caberia no século XVII e XVIII, né? E aí um pouco ainda no século XIX, mas hoje não cabe mais chamar essas agendas de liberais. Por quê? Porque hoje, já século XX e século XXI, elas estão inteiramente envolvidas, essas ideias libertárias, vamos dizer assim, dentro da agenda socialista, nas suas mais diversas versões do comunismo, do fascismo, etc. Do anarquismo, etc. Então, é preciso não confundir isso, porque o meu receio é o seguinte: tá bom, então essas agendas aí são dos liberais, então vamos acabar com essa liberdade. E isso pode ser uma armadilha para sustentar, inclusive, uma nova constituinte bolivariana que retire da nossa Constituição, o que seria uma nova Constituição, não venha constando essas liberdades individuais, esses direitos fundamentais que estão na nossa Constituição e que são reflexos históricos da antiga construção ideológica liberal. Então eu espero estar sendo claro nessa mudança, né? Eu não concordo quando se chama essas agendas atuais de liberais. Não são agendas liberais, são agendas socialistas. O socialismo, ele se utiliza de uma nova concepção de liberdade, como eu disse, para destruir à sua maneira todo o alicerce, né, da chamada civilização ocidental. E por isso o ataque fundamental dentro dessa estratégia, o ataque ao cristianismo. Muito bem. Aí eu quero separar aqui uma outra ideia importante. O que é que a esquerda, os comunistas, estão chamando de democracia? Seguindo o raciocínio anterior, Rousseau, Marx, Lenin. O que Rousseau chamava de democracia, na verdade, era a semente do que viria a ser um governo autoritário e ditatorial. Marx pegou isso e chamou de ditadura do proletariado. E Lenin é o primeiro, ou talvez um dos primeiros, a fazer essa ressignificação semântica, de tratar a democracia como ditadura. Então, o que Marx chamava de ditadura do proletariado, Lenin passa a chamar de democracia. Por isso que você assiste agora, você talvez possa entender por que determinados líderes comunistas no Brasil e no mundo dizem que estão lutando pela democracia. Eles não estão lutando pela democracia liberal, aquela da Constituição, um homem, um voto, aquela dos direitos fundamentais. Não, eles estão lutando por uma ditadura do proletariado. Por isso que eles não aceitam a vitória de um candidato oponente e de perspectiva completamente diferente da deles. Por quê? Porque a eleição desse candidato atrapalha imensamente o cumprimento das agendas que iriam gerar, que já estavam gerando um Estado comunista no Brasil e no mundo até. Trump
sofre as mesmas situações lá nos Estados Unidos. Então, daí porque eles dizem, né? Estamos lutando pela democracia, vamos defender a democracia, somos uma resistência pela democracia. Troque esse nome e bote ditadura e proletariado, que aí você vai entender bem o que é que eles estão falando. E os imbecis úteis, que são aqueles que fazem o trabalho sujo, que vão para as ruas, que fazem de fato, exercem de fato o aparelhamento, como se diz, no ambiente do ensino, da imprensa, esses aí muitas vezes não sabem muito bem o que eu estou falando nem fazendo, não. Muitas vezes não sabem nada. Mas os líderes sabem. Os líderes conhecem esses truques semânticos muito bem, foram instruídos para isso. Esses líderes políticos, esses líderes de movimentos revolucionários, chamados adocicadamente de movimentos sociais, esses sabem o que fazem. O resto não importa saber o que faz ou o que não faz. O resto que importa os imbecis úteis, eles têm que fazer. Eles são cães de briga. Eles têm que fazer. Tem que ir pra rua, tomar porrada da polícia, gritar, xingar, agredir os outros, cuspir nos outros, entendeu? Ficar nu, etc. Então, essa agenda, ela começa a ser atrapalhada por quê? Porque, como eu disse, você atrapalha o progresso da implantação de uma ditadura comunista e todas as características fundamentais dessa agenda maior. E eu quero salientar aqui duas questões importantes. O que seria o ataque ou a agenda pedagógica ou da educação, e a agenda contra a segurança, contra a pátria e, fundamentalmente, por isso, contra o militarismo. Muito bem. Não é por acaso que você está assistindo esta defesa, espero que você entenda agora, socialista, no sentido libertário, socialista, de expandir as drogas, expandir o sexo, expandir toda forma de descontrole psicológico, emocional, toda forma de depreciação do ser humano, etc. Por que você está assistindo isso? Porque essa destruição de uma sociedade, para que não haja retorno, ela tem que alcançar as mais novas gerações, também as mais antigas, porque é preciso que pessoas das mais antigas gerações, os mais velhos, não necessariamente idosos, os mais velhos, corroborem com esta ideia e ajudem a implantá-la. E quais são os efeitos que nós temos disso? O que é que nós estamos assistindo no nosso país e quais são os efeitos disso aí? Ora, um dos principais efeitos, um dos mais importantes, é exatamente a geração de pessoas emocionalmente fracas, psicologicamente fracas. Veja que eu não estou falando de um momento de crise existencial que qualquer um de nós pode ter. Faz parte do ser humano, inclusive. A frustração, segundo inclusive os filósofos nihilistas, a frustração, a angústia, fazia ou faz parte da própria existência. O grande segredo nessa vida, na maioria deles ateus, o grande segredo dessa vida seria conviver com essa frustração, com essa angústia que nos é inerente, ontológica. Então o que é que você faz aí? Como é que você mexe com isso? Você começa a mudar a perspectiva de que você não tem que ser frustrado. Você não tem que viver a angústia. Porque se você vive a angústia, é porque você é um oprimido. Então você precisa se libertar desta frustração para você poder deixar de ser oprimido. Muito bem.
esta é uma agenda que vem sendo construída desde a escola de Frankfurt, principalmente, né? Eu separei aqui, né? Em 2016, né? Esta senhora, a Marilena Chauí, dando uma palestra num colégio, né? E saudou o ouvido também no WhatsApp, né? Ela dizendo que para alunos do 9º ano do ensino médio, idade entre 13 a 18 anos, em 2016, ela dizendo, né, que quem defende a família é uma besta. Ora, a dona Marilena Chauí não está inventando nada. Se você for lá para estudar a obra de Wilhelm Reich, está tudo isso lá. Esses tais desses filósofos revolucionários, eles de filósofos não tem nada, muito menos de criativos. Eles não estão criando nada. Eles estão adaptando, mudando ou até mesmo repetindo, né, num plágio ideológico, né, ideias que já vinham sendo formuladas desde, pelo menos, aí, academicamente falando, início do século XX. E como eu já esclareci em outros vídeos, destruir a família, algo que é ordenado pelo seu Marx e o seu Engels, né, é algo fundamental exatamente para você destruir. Então você enche a sociedade de droga e sexo livre. Quais são as consequências de você encher a sociedade de droga e de sexo livre? Primeiro, você substitui logo o problema da frustração, né, da angústia, pelo orgasmo sexual e outras formas de intenso prazer. Né? Você substitui a possibilidade, o exercício, né, existencial do ser humano, que caracteriza inclusive o seu amadurecimento, que é a capacidade de enfrentar a realidade, pelo uso de drogas. Né? Então você tem uma verdadeira efeminização do homem. Homem, não estou falando homem no sentido genérico, estou falando homem, sexo masculino. Você passa a ter uma nação formada de homens fracos. Quais são os homens, a partir desta geração, que vão ocupar os espaços de liderança, de comando, inclusive das forças de segurança do Brasil? Homens chorões. O sujeito não está sabendo sobreviver, digamos assim, ao não de um pai, ao não de um professor. Ele vai enfrentar um treinamento militar com simulacro de granada? Ele vai resistir a um treinamento de sobrevivência, de um treinamento militar? Perceba bem. Então, nós estamos formando, se nós não estivermos atentos, o mais rápido possível, já passou da hora, para o que está se fazendo com a educação brasileira, ainda que nós tenhamos tirado um partido do poder, se nós não atuarmos no sentido de enfrentar estas agendas, nós vamos estar condenando o nosso país à derrota de uma forma ou de outra, mesmo que seja a longo prazo. A mudança de um líder do governo é apenas um passo importante, fundamental, mas nós ainda não ganhamos essa guerra. Né? Porque exatamente, na minha opinião, a nossa sorte foi um erro de cálculo do PT. Né? O PT achou que já estava em condições de implantar uma ditadura do proletariado. Ele já vinha fazendo essas experiências, esses testes, pelo menos desde 2013. Com a ajuda de muitas ONGs aqui no Brasil, a Open Society de George Soros e o pessoal Rockefeller, a Fundação Ford, muitas outras aqui já investindo nisso, em rebeliões inclusive, como ocorreu em 2013. Acharam que a infiltração de tantas décadas no ensino no Brasil, que só tinha alcançado em boa parte a universidade, mas que nos últimos anos, nos últimos 15 anos, 20 anos, atingiu também o ensino médio fundamental, né? Com essas agendas esquerdistas, a ideologia de gênero em sala de aula, eles acharam que já era o suficiente. Né?
a imprensa completamente, ou quase que completamente tomada, se não fosse a internet, né? Se não fosse as redes sociais, que, como eu já disse aqui, deram o efeito contrário, porque as redes sociais visavam exatamente o domínio. Daí por que criar a ideia de fake news? Como uma forma de censurar ideias discordantes, daquele padrão criado pelas grandes agências de informação, com seus bestiais formadores de opinião. Não pense que essa questão da má qualidade do ensino afeta somente A, B ou C. São todas as formações profissionais. São todas as carreiras. Também a de repórter. Quais são hoje os grandes repórteres investigativos que escrevem grandes obras de relevância, seja no que for, para o aprendizado, para o esclarecimento, o desvendar de determinadas questões aqui no Brasil? Acabou. Acabou. E isto é reflexo desta má formação acadêmica, em que a sala de aula, o discurso técnico, o discurso erudito, ele vai sendo substituído por mero discurso ideológico, aonde o professor ele fala o que quer. E nessa sexualização das pessoas, particularmente das crianças e adolescentes, você vê atingir também diversos outros paradigmas. Você vê a dessacralização da infância. Você vai assistir exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos e outros países, quando a educação sexual passou para dentro das escolas. Você tem um aumento crescente e rápido da gravidez precoce, da gravidez na adolescência, e aí é um fenômeno propositalmente feito, elaborado, traçado, implantado para justificar o aborto. Que a cultura da morte, que fundamenta a cultura da morte, que fundamenta uma postura antibíblica, anticristã. Então, você observe que nós estamos assistindo, na verdade, aquilo que os filmes de Hollywood já vêm mostrando e que as pessoas não conseguem entender o significado dos simbolismos dos filmes de Hollywood. As pessoas às vezes não prestam atenção naquilo ali. É claro que tem cada filme que é uma porcaria. Muitos deles hoje em dia são uma porcaria. Mas ali é passado determinadas mensagens que é preciso você entender. São passadas mensagens propositalmente. Quem tiver entendimento, que entenda. Ou seja, nós estamos a caminho de formar uma sociedade zumbi. Uma sociedade de mortos-vivos. Uma sociedade que, se esse ser humano degradado vai vir de um vírus, não sei. Mas estamos assistindo à degradação do ser humano através do uso de drogas, através da criminalidade, através do sexo livre, exacerbado e irresponsável, através dessas exposições de nudismo que nós estamos vendo aí, em público. Então, nós já estamos vivenciando o fenômeno da construção, da reformulação de uma sociedade zumbi, tal como estão anunciando diversos filmes de Hollywood. Bom, muito bem. Então, eu espero que esse vídeo sirva para esse seu esclarecimento. Voltando a lembrar, não vamos confundir a liberdade do liberalismo com a liberdade hoje implantada através do discurso socialista. Mais uma vez, muito obrigado a todos os canais e a todas as pessoas às quais eu me referi, mesmo sem dar os seus nomes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, e ajude a divulgar meu trabalho.